Será que podemos ser os nossos próprios placebos? Dois estudos recentes da Universidade de Toledo talvez sejam os que mais nos ajudam a perceber a forma como a mente por si só pode determinar o que uma pessoa sente e percepciona. Em cada estudo, os investigadores dividiram um grupo de voluntários saudáveis em duas categorias, os otimistas e os pessimistas, de acordo com as respostas fornecidas no questionário de diagnóstico. No primeiro dia, deram aos sujeitos um placebo, mas disseram-lhe que se tratava de um fármaco que os faria sentir-se mal. Os pessimistas tiveram reações mais negativas do que os otimistas. No segundo estudo, os investigadores também deram um placebo aos sujeitos, mas disseram-lhe que esse ajudariam a dormir melhor. Os otimistas relataram dormir muito melhor do que os pessimistas. Desse modo, os otimistas tendiam mais a responder positivamente à sugestão de que uma determinada coisa os faria sentir-se melhor, porque eram impulsionados a esperar o melhor cenário futuro possível. E os pessimistas tendiam mais a responder negativamente à sugestão de que uma determinada coisa os faria sentir-se pior, por esperarem consciente ou inconscientemente o pior resultado possível. Era como se os otimistas estivessem inconscientemente a produzir as substâncias químicas necessárias para os ajudar a dormir e os pessimistas estivessem inconscientemente a produzir uma autêntica farmácia de substâncias que os faziam sentir-se mal. Por outras palavras, no mesmo ambiente, as pessoas com uma mentalidade positiva tendem a gerar situações positivas, enquanto as pessoas com uma mentalidade negativa tendem a gerar situações negativas. É um milagre da nossa própria engenharia biológica deliberada e individual. Muito embora possamos não saber exatamente de que maneira que o efeito placebo gera tantas curas médicas, o estudo de Becher, de 1955, referido anteriormente neste capítulo, aponta para 35%, mas as investigações modernas demonstram que podem ser de 10% a 100%. O número total é, sem dúvida alguma, extremamente significativo. Sabendo isso, devemos perguntar-nos: que percentagem de doenças e maleitas se deverá aos efeitos dos pensamentos negativos no nocebo? Tendo em conta que as mais recentes investigações científicas na área da psicologia calculam que cerca de 70% dos nossos pensamentos são negativos e redundantes, o número de doenças de tipo nocebo inconscientemente geradas poderá ser impressionante, certamente muito superior ao que julgamos. Essa ideia faz muito sentido, dado que tantos problemas mentais, físicos e emocionais parecem surgir do nada. Por mais incrível que nos possa parecer, o fato da mente poder ser assim tão poderosa, a verdade é que as investigações realizadas nas últimas décadas apontam claramente para alguns pontos bem assentes, que o que pensamos é o que sentimos e que, no que respeita à saúde, isso se deve à espantosa farmacopeia que temos no organismo, automática e perfeitamente alinhada com os nossos pensamentos. Esse milagroso dispensário ativa moléculas de cura naturalmente produzidas e que já existem no corpo, fornecendo vários complexos concebidos para suscitar diferentes efeitos nas mais diversas circunstâncias. É claro que isso levanta a questão: como é que fazemos isso? Os próximos capítulos explicam como isso acontece a nível biológico e como pode aplicar essa capacidade inata na criação consciente e intencional da saúde e da vida que deseja. O efeito placebo no cérebro. Tal como as histórias apresentadas nos últimos 2 capítulos ilustram, quando realmente mudamos o nosso estado de ser, o corpo pode passar a responder a uma nova mente. E mudar o nosso estado de ser começa com a mudança dos pensamentos. Uma vez que os seres humanos têm um procességrafo enorme, temos o privilégio de ser quem mais pode concretizar os pensamentos, e é assim que funciona o placebo. Para ver como se dá esse processo, é importante analisar e rever 3 elementos fundamentais: o condicionamento, a expectativa e o significado. Como constatará, esses 3 conceitos parecem funcionar todos em conjunto na resposta do placebo. Já expliquei o que é condicionamento, o primeiro elemento, quando falei de Pavlov no capítulo anterior. Para recapitular, o condicionamento ocorre quando associamos a memória de um acontecimento passado, por exemplo, tomar uma aspirina, a uma mudança fisiológica,
livrarmos-nos da dor de cabeça, por termos vivido tantas vezes. Pense no seguinte: se sentir uma dor de cabeça, torna-se ciente de uma mudança fisiológica no seu ambiente interno, sente dor. Automaticamente, procura qualquer coisa no seu mundo exterior, nesse caso uma aspirina, para criar uma mudança no seu mundo interior. Podemos dizer que foi o seu estado interior, ter dores, que o levou a lembrar-se de uma escolha já feita no passado, de uma ação ou de uma experiência na realidade exterior que alterou a sua forma de sentir, tomar uma aspirina e sentir alívio. Assim sendo, o estímulo ou a dica do ambiente exterior, nesse caso a aspirina, cria uma experiência específica. Sempre que produz uma resposta ou recompensa fisiológica, essa experiência altera o seu ambiente interior. Ao reparar numa mudança do seu ambiente interior, passa a prestar atenção àquilo que, no seu ambiente exterior, lhe provocou a alteração. Esse acontecimento, em que algo fora de si muda algo dentro de si, chama-se memória associativa. Se repetirmos o processo vezes sem conta, a associação do estímulo exterior pode ser tão forte ou reforçada que podemos substituir a aspirina por um comprimido de açúcar igual à aspirina e teremos a mesma resposta interior automática, diminuição da dor de cabeça. Essa é uma forma de o placebo funcionar. O segundo elemento, a expectativa, entra em jogo quando temos razões para esperar um resultado diferente. Nesse modelo, por exemplo, se tivermos dores crônicas de artrite e o médico nos receitar uma nova medicação, explicando-nos, entusiasmado, que nos vai aliviar a dor, aceitamos a sugestão e ficamos à espera de que aconteça uma coisa diferente quando começamos a tomá-la. Deixamos de ter dores. Nesse caso, o médico influenciou-nos efetivamente o nível de sugestionabilidade. Mais suscetíveis à sugestão, associamos naturalmente uma coisa fora de nós, a nova medicação, à seleção de uma possibilidade diferente, não ter dores. Na nossa mente, escolhemos outro potencial futuro e esperamos, com esperança e expectativa, obter outro resultado. Se aceitarmos e assimilarmos emocionalmente o novo resultado escolhido e as nossas novas emoções forem intensas, o cérebro e o corpo não distinguirão a ideia de mudarmos-nos para um estado de ser sem dores do acontecimento em si que provocou essa mudança. Para o cérebro e o corpo, são a mesma coisa. Consequentemente, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais como se o nosso estado tivesse mudado, como se o fármaco tivesse a funcionar para aliviar a dor, liberando substâncias químicas idênticas no organismo. É então que o que esperamos, não ter dores, acontece, porque o cérebro e o corpo criam a farmácia perfeita para alterar a condição interna. Passamos a um novo estado de ser, ou seja, a nossa mente e o corpo passam a trabalhar em uníssono. Temos esse poder. O terceiro elemento consiste em atribuir significado a um placebo e ajudá-o a funcionar, porque quando damos um novo significado a uma ação, imbuímos-la de intenção. Por outras palavras, quando aprendemos a compreender uma coisa nova, aplicamos-lhe mais energia consciente determinada. Assim sendo, por exemplo, no estudo acerca das camareiras do hotel mencionado no capítulo anterior, assim que perceberam que faziam muito exercício físico por dia no cumprimento de suas funções e conheceram os benefícios associados, passaram a atribuir mais sentido às suas ações. Não se limitavam a aspirar, limpar e arrumar. Deram-se conta de que trabalhavam os músculos, aumentando a força e queimavam calorias. A partir do momento em que aspirar, limpar e arrumar adquiriram outro significado, depois de os investigadores lhe terem ensinado as vantagens do exercício físico, a intenção ou o objeto das camareiras no seu trabalho deixou de ser apenas cumprir as suas tarefas. Passou a ser também uma forma de fazer exercício físico e de ser mais saudável. E foi precisamente isso que aconteceu. Os membros do grupo de controle não atribuíram o mesmo significado às suas tarefas, porque não sabiam que o que faziam lhe traziam benefícios para a saúde, portanto, não os obtiveram, apesar de fazerem exatamente o mesmo trabalho. O placebo funciona assim. Quanto mais acreditar no êxito de uma substância, um procedimento ou uma cirurgia em particular,
por lhe terem falado nos seus benefícios, melhor serão as hipóteses de responder ao pensamento de melhorar a saúde e de se restabelecer. Por outras palavras, se der mais sentido a uma possível experiência com uma pessoa, um local ou uma coisa no ambiente exterior, acreditando que isso pode mudar o ambiente interior, é provável que consiga mudar intencionalmente o estado interior só com o pensamento. Além disso, quanto mais aceitar um novo resultado relacionado com a sua saúde, por ter aprendido as possíveis recompensas do que faz, mais nítido será o modelo que cria na mente e melhor conseguirá preparar o cérebro e o corpo para o reproduzir. Para simplificar, quanto mais acreditar na causa, melhor será o efeito. O placebo, anatomia de um pensamento. Se o efeito placebo for prova da capacidade de um pensamento para mudar a fisiologia, podemos chamar-lhe mente sobre a matéria. Talvez devêssemos analisar os pensamentos e ver como interagem com o cérebro e o corpo. Comecemos com os nossos pensamentos diários. Somos criaturas de hábitos. Formulamos entre 60 mil e 70 mil pensamentos em um dia, 90% dos quais são exatamente iguais ao que formulávamos na véspera. Levantamo-nos no mesmo lado da cama, fazemos sempre as mesmas coisas na casa de banho, penteamos o cabelo da mesma maneira, sentamo-nos na mesma cadeira para tomar o pequeno almoço e pegamos na caneta com a mesma mão. Fazemos o mesmo trajeto para o mesmo emprego e fazemos sempre as mesmas coisas que sabemos fazer tão bem com as mesmas pessoas, que nos tocam emocionalmente da mesma forma todos os dias. Depois, vamos a correr para casa para ver os e-mails, jantar, ver o programa preferido de televisão, lavar os dentes, conforme a rotina habitual antes de ir para a cama, à mesma hora, e fazemos tudo igual, mais uma vez no dia seguinte. Se lhe parecer que estou dizendo que vivemos uma grande parte da vida em piloto automático, tem toda a razão. Formular os mesmos pensamentos leva-nos a fazer as mesmas escolhas. Fazer as mesmas escolhas leva-nos a assumir os mesmos comportamentos. Assumir os mesmos comportamentos leva-nos a criar as mesmas experiências. Criar as mesmas experiências leva-nos a sentir as mesmas emoções. E essas mesmas emoções motivam os mesmos pensamentos. O resultado desse processo, consciente ou inconsciente, é que a nossa biologia permanece igual. Nem o cérebro nem o corpo mudam, porque formulamos os mesmos pensamentos, agimos da mesma maneira e somos movidos pelas mesmas emoções, mesmo que estejamos à espera de que a vida mude. Criamos a mesma atividade cerebral, que ativa os mesmos circuitos cerebrais e reproduz a mesma química cerebral, que afeta a química corporal da mesma forma. E essa mesma química ativa os genes da mesma forma. E a mesma expressão dos genes gera as mesmas proteínas, a base das células, mantendo o corpo igual. Mais sobre proteínas nos capítulos seguintes. E uma vez que a expressão das proteínas é a expressão da vida e da saúde, a sua vida e a sua saúde permanecem iguais. Agora, pare e pense um pouco na sua vida. O que significa isso para si? Se tem os mesmos pensamentos que tinha ontem, o mais certo é também fazer as mesmas escolhas hoje. Essas mesmas escolhas hoje conduzem aos mesmos comportamentos amanhã. Os comportamentos habituais amanhã produzem as mesmas experiências no futuro. Os mesmos acontecimentos na nossa futura realidade criam sempre as mesmas emoções previsíveis em nós. E, consequentemente, sentimos-nos da mesma maneira todos os dias. O nosso ontem torna-se o nosso amanhã, por isso, na realidade, o nosso passado é o nosso futuro. Se concorda comigo até aqui, podemos dizer que o sentimento familiar que acabei de descrever é o seu eu, a sua identidade ou a sua personalidade. É o seu estado de ser. É confortável, automático e não exige esforço. É o seu eu conhecido que, muito sinceramente, estará vivendo o passado. Se mantiver esse processo em andamento todos os dias, porque acorda de manhã, recordando e contando, com a sensação do seu eu todos os dias, com o tempo, esse estado de ser conhecido só poderá motivar os mesmos pensamentos que o influenciam a desejar o mesmo ciclo automático de escolhas, comportamentos e experiências para voltar a esse sentimento familiar que considera ser o seu eu. Assim sendo, tudo em si permanece na mesma. Se essa for a sua personalidade, então a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. É tão simples como isso. E a sua personalidade consiste na sua forma de pensar, de agir e de sentir.
Desse modo, a personalidade presente que está a ler essa página criou a realidade pessoal presente, a que chama vida. E isso também significa que, se quiser criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, deve começar a analisar ou a refletir sobre os pensamentos que tem formulados para os mudar. Deve ganhar consciência dos comportamentos inconscientes que tem escolhido assumir e que o tem levado às mesmas experiências, para depois fazer novas escolhas, agir de outra maneira e criar novas experiências. Deve observar e prestar atenção a todas as emoções que memorizou e segue diariamente para decidir se revivê-las, vezes sem conta, é ou não é benéfico para si. A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal como a velha e isso não funciona. Para mudar a sua vida, tente se tornar literalmente outra pessoa. Não saia daí para ler mais fatos científicos que comprovam esse processo. A nossa personalidade consiste na nossa forma de pensar, agir e sentir. É o nosso estado de ser. Assim, os mesmos pensamentos, ações e sentimentos mantêm-nos acorrentados à mesma realidade pessoal do passado. Quando, como personalidade, assimilamos novos pensamentos, ações e sentimentos, criamos inevitavelmente uma nova realidade pessoal no futuro. Assim, se compreende esse modelo, sabe que seus novos pensamentos devem levar às novas escolhas. As novas escolhas devem levar a novos comportamentos. Os novos comportamentos devem levar a novas experiências. As novas experiências devem criar novas emoções e tanto as novas emoções quanto novos sentimentos devem inspirá-lo a pensar de forma diferente. Chama-se a isso evolução. A sua realidade pessoal e a sua biologia, os seus circuitos cerebrais, química interior, expressão genética e, em última análise, a sua saúde, devem mudar em resultado dessa nova personalidade e desse novo estado de ser. Tudo parece começar com um pensamento.